Fala duelistas do Brasil e afins, que é o Adrian do Yugs for Fun. Videozinho, né, inicial praticamente do canal. Teve a intro já, quem quiser dar uma olhada aí, vai estar disponível no canal. Hoje, para startar de vez, né, o canal, dar uma alavancada, começar aqui com uma decklistzinha base para poder já deixar bem startado, né, sem enrolação demais. Decklist de uma vez sem mais delongas, de um deck que é favoritos de alguns e odiados por muitos. É um deck muito clichê, né, entre os duelistas, né, por assim dizer. Um deck que antes muita gente desconsiderava um deck forte, mesmo depois do suporte o pessoal acha inferior, né, até porque foi um estrutural que tecnicamente não valorizou e muito pessoal nem comprou, né, mas enfim. Eu acho forte, eu particularmente acho forte. E eu vou deixar aqui minha decklist, que foi baseada nos 3 estruturais. Qualquer coisa aí, se vocês quiserem comentar, dar uma ideia de colocar, me fala aí que eu dou uma avaliada. E também, se tiver uma ideia desse deck aqui, esse deck que eu fiz aqui, vocês vão ver, não tem os monstros de level alto, Gantala, nada. É o deck mais básico nos suportes novos, que é mais focado no Synchro. Se tiver alguma ideia aí, se quiserem depois ver uma decklistzinha com as cartas mais antigas, Gantala, os demais Ice Barrier, vocês me dão um suporte nos comentários que eu faço uma versão, também tem as cartas ainda disponíveis. Mas sem mais delongas, vamos à decklist. Iniciando, utilizo, né, 3 Reveladora da Barreira de Gelo. Essa carta ela é fundamental você ter 3 cópias. Primeiro que ela é praticamente o personagem, no caso, é praticamente a carta que faz o jogo, faz o deck rodar. Essa carta aqui, ela tem uma startada muito boa. Esse deck ele é melhor iniciar de segundo turno, né, só deixando claro. Mas se você começa de primeiro turno, ela também é fundamental tanto para primeiro quanto segundo turno. Enfim, o efeito dela é o seguinte: você vai descartar uma carta da sua mão e vai invocar para invocação especial qualquer tuner do seu deck que seja SBR. Então dá uma variedade, né, de possibilidades. Você inicialmente vai tentar buscar ali seus recursos para poder fazer essas invocações Synchro. E outra que, como os Synchros, a maioria deles dos SBR, utilizam o recurso de descartar cartas para poder devolver cartas do campo do oponente, destruir cartas do oponente. Ela tem um efeito bacana, que no cemitério você pode banir ela e usar como um desses recursos, uma dessas cartas que seriam descartadas do cemitério. Então, economiza também, né, a mão da pessoa, economiza mais a mão. Então, 3 cópias dela é fundamental para o deck. Outra carta, a segunda carta mais importante do deck, eu acho, também suporte novo, a Oradora da Barreira de Gelo. Por quê? Essa carta ela facilita muito as invocações, porque ela entra muito fácil, ela entra por Special. Então, você consegue invocar ela muito fácil. Você controlando outro Ice Barrier, você invoca ela para invocação especial no campo. Então, você tendo um outro level 4, ou então até mesmo, vamos supor que você sai com ela na mão e a Oradora não, a Reveladora, você já vai ter lá a Reveladora no campo, essa aí no campo. Tu invocou os dois ali, puxou um Tuner, tu já faz o boss do deck, o Trishula lá, a nova arte. Então, é muito boa, fora que você também pode utilizar para fazer seus XYZ level 4, que também é bacana, eu costumo utilizar XYZ nesse deck, então eu acho interessante. Próxima carta, mas não tão... Não que seja menos importante, mas eu uso 2 cópias do Wayne, porque eu acho que 3 cópias dele fica desnecessária, porque ele é uma carta que você precisa ter uns critérios para poder invocar. O efeito bom dele é que você pode invocar ele para invocação especial se você controlar um Ice Barrier, igual a Oradora, só que a desvantagem é que você precisa que o oponente tenha pelo menos um monstro no campo. Então ele é carta de segundo turno. Então, para você não brincar com ele na mão no primeiro turno, é bom colocar só 2 cópias. Eu, pelo menos, utilizo dessa forma. E fora que quando ele entra em campo, você adiciona uma armadilha Ice Barrier. Então, 2 cópias é útil. Agora, para a parte dos tuners, eu utilizo o Espírito Hexa da Barreira de Gelo, 2 cópias. Eu prefiro com 2 cópias, 3 eu acho pesado, porque essa carta você não quer ela na sua mão, porque você não quer dar normal dele. Você quer invocar ele para o Special pelo efeito da Reveladora.
e você vai milar alguma carta do seu deck pro cemitério para ele poder ganhar um nível, porque ele é level 1 e ele aumenta, ele transforma no nível de um outro iceberg que você mandar pro cemitério, de level 3 ou menos, então ele pode virar até level 3. O que facilita, né? Como eu falei, tu tem a reveladora e a oradora no campo, você invoca esse aí pelo efeito da reveladora descortando uma carta, você só precisa de um level 3, então você manda um monstro level 3 pro cemitério e você já tem o boss do deck. Então, 2 cópias dele, para caso uma só não dê conta, porque se for pro cemitério você vai precisar das spells para poder buscar, então fica meio criterioso demais. De tuners, o restante que eu tenho aqui. Eu tenho um defensor da barreira de gelo, que eu acho bacana também. Muitas vezes eu, também pela questão também de só ter 2 Hex, eu coloco um dele. Eu posso utilizar ele tanto para mandar para o cemitério para aumentar o level do Hex, ou então invocar ele com o efeito da reveladora. E o Criomante, mas também essas cartas eu coloquei porque elas são interessantes, porque elas também têm o efeito de segurar duelo. Não que eu utilize muito, mas quando é necessário, às vezes ajuda. E se você controlar um outro iceberg no campo, monstros com ataque maior que a defesa desse card não pode atacar, então segura também. Criomante também impede que os monstros level 4 ou mais do campo não possam atacar. O problema é que ele também restringe nosso próprio deck de atacar, então ele eu utilizo mais só para descarte mesmo do cemitério, então invocar ele para fazer um synchro. O lançador Peixe Boy eu coloquei só uma cópia, porque ele é uma carta que se invoca fácil, porém eu não vi tanta utilidade de colocar muito ele. Eu só realmente coloquei ele para encher, né, o deck, encher linguiça. Mas enfim, ele também é útil, porque se você só tiver monstro água no seu cemitério, você pode invocar ele por invocação especial. Então, se você descartar com o efeito da Oradora ou qualquer um Synchro SBR, você já coloca no cemitério, é isso que você quer. É outra carta do deck Bruxo da Barreira de Gelo. Coloquei também para poder milar pro cemitério pelo efeito do Hexa, mas ele também é interessante. Eu geralmente, quando eu começo e inicio o duelo, eu gosto de, se eu tiver uma opção de colocar ele no campo, eu gosto de colocar ele em modo de defesa para segurar. Porque daí o oponente não pode ativar magia no turno dele. Ele primeiro ou tem que destruir esse monstro com o efeito de carta, que seria monstro, porque magia e armadilha ele não vai poder ativar. E porque primeiramente ele tem que setar as cartas. Então eu costumo de colocar ele em primeiro turno, se eu conseguir. Só para isso que ele serve. Ou então para milar pro cemitério e poder utilizar o efeito do Hex e aumentar o nível dele. Então, voltando aqui, desculpa o corte que vai ter aí no vídeo. Tive problema com a gravação, mas enfim. Prior, 2 cópias para mim é uma coisa interessante. 3 cópias pesa, na minha opinião, mas pode ser utilizado. Primeiro que o efeito dele bom é o efeito que você pode simplesmente, quando ele está em campo, você tributa ele para invocar um monstro qualquer barreira de gelo do cemitério. Então não inclui synchro, quer dizer, não exclui, né? Você pode utilizar para invocar os seus synchros novamente. Então é muito bom. Só que, porém, ele pode ser invocado também para invocação especial se você controlar outro barreira de gelo. Porém, esse efeito eu não gosto de utilizar, porque se eu utilizo ele desse efeito, você não pode invocar mais monstros level 5 ou mais. Então trava a mecânica boa dele. Então é bom você utilizar quando você tem uma magia ali que invoca do cemitério ele mesmo. Você utiliza ele também para poder aumentar o nível do Hexa. Manda pro cemitério, ativa uma magia para poder buscar ele, aí você tributa ele, invoca o synchro. Ou então você invoca ele simplesmente por forma normal mesmo. Então por isso que eu não acho útil 3, porque às vezes trava. Outras cartas que eu utilizo é Espírito da Água. Carta, assim, tem coisa melhor para colocar, porém eu coloco ela porque... É igual eu falei, eu utilizo o Exceed, né? Eu utilizo o Exceed nesse deck. Então ela acaba ajudando. Eu posso banir um monstro qualquer do meu cemitério de água e invocar ela para invocação especial. Fora que no turno do oponente, se também quiser deixar ela lá, né? Mas muito dificilmente faço isso. Posso trocar a posição de batalha do monstro do oponente para modo de defesa, se eu não me engano é isso. Outra carta tem o Tamboril Silencioso. Essa carta eu trocaria, eu substituiria, mas como o deck que eu fiz foi baseado em 3 estrutural, eu deixei esses 2 Tamboril. Tamboril é bom porque você controlar um monstro de água, você pode invocar, né, um card para invocação especial da mão. Você pode invocar ele para invocação especial da mão, né, se você controlar um monstro de água. Então, assim, facilita invocar Exceed, Synchro. Só que o problema é que depois que você invoca ela dessa forma, você não pode invocar mais invocação especial da mão pelo resto do turno. Então, é bom você fazer ele a última vez. Por exemplo, você já invocou seus monstros pela... Se você não tem... Já invocou tudo que você tem para invocar da sua mão, você invoca ele. Mas ele ajuda, sim, a fazer Exceed, ajuda nos Synchros também, por ser level 4. Às vezes faz o mesmo combo
da Reveladora que eu falei, que é o mesmo combo da Oradora. Então ajuda também. Eu trocaria por um outro monstro, não vou lembrar o nome, de água também, que ele também se invoca, porém ele invoca mais fácil que esse, né? Também controlando o monstro de água, e ele não tem essa desvantagem de não poder invocar mais monstros na mão. E fora que quando ele vai pro cemitério eu posso devolver monstros do meu cemitério pro deck, então ele é mais interessante que esse aqui, que eu vou substituir depois. Cartas que não costumo de utilizar. Inclusive uma daqui não vai estar dentro do estrutural. Eu uso 2 Caju. O ideal seria utilizar 2 Gameciel, porque é de água, e além de que o Gameciel é o ataque mais fraco. Porém eu utilizo esses 2. Esses 2 é porque é o que eu tenho mesmo, né? De 2 estruturais diferentes. Por que eu utilizo? Eu utilizo o Caju mais pela questão de uma carta que eu tenho de side deck. De side deck não, de extra deck. Que é a Transversionista. Essa carta muita gente nem usa, mas eu achei interessante um combinho que eu faço com ela. Que é você tributa o monstro do oponente para invocar o Caju. Você invoca lá o Caju no campo do oponente. Aí você faz aquele mesmo esquema de poder invocar o monstro SBR, depois faz a Oradora. E é a Oradora que é o lance com esses Caju. Você faz a Oradora e você tributa eles para poder fazer um Link 2 da Geonadora, que é essa Link que eu mostrei. E inclusive você coloca o Caju apontando na mesma seta que dela. Então você coloca ela posicionada estrategicamente para a seta que aponta para o Caju. E aí você bane sua Oradora do cemitério e invoca uma ficha na outra seta que aponta a Geonadora. E a Geonadora pode trocar os monstros que estão apontando para a seta. Então você pega seu Caju de volta e dá para o oponente uma ficha fraca. Então também é um combo que eu acho interessante quando você quer limpar a carta do oponente com o Caju, né? E fora que você termina com um monstro de level forte e ataque bom. Então, eu acho interessante essa estratégia, até mesmo para poder fortalecer um pouquinho mais o deck. Agora, para as partes de magia, eu uso 3 medalhões da Barreira de Gelo. Essa carta eu acho que todo mundo tem que utilizar 3 no deck Barreira de Gelo, até porque ela é uma carta que busca os seus monstros Barreira de Gelo, não importa o nível. E ela não tem limite de utilização no turno. Então, você às vezes busca um ele, invoca ele por invocação especial, adiciona outra e aí busca mais um monstro. Então ela é muito boa. É uma carta que eu não tiraria nenhuma cópia do deck. Carta que eu utilizo 2, talvez alguém vai me criticar, que jogue de Iceberg. Vento sobre a Barreira de Gelo. Eu utilizo 2 cópias porque eu acho que 3 atrasa. Basicamente essa carta você tributa um número de monstros Barreira de Gelo que você tem em campo e invoca para invocação especial do seu deck aquele mesmo número de monstros, porém de level 4. Ajuda, né? Mas pra mim eu prefiro só 2 cópias, senão brinca muito. E o segundo efeito, que não é tão importante, mas ajuda também, você bane ela do cemitério e adiciona um monstro Iceberg banido ou do cemitério. Outra carta que eu utilizo 2 cópias, eu acho desnecessário 3, que é a Corrente Glaciais Barreira de Gelo. Por quê? Porque é uma carta que você só invoca Barreira de Gelo level 4 ou menos, então você não consegue buscar seus monstros mais fortes. Então acho que 2 cópias ajuda, 3 pra mim fica pesado. Outra carta que eu tenho 2 cópias, também estou avaliando se realmente precisa de 2, mas eu acho interessante ainda salvamento, porque como ainda não tem aquele monstro que eu falei, né, que busca do cemitério e devolve pro deck, essa carta acaba ajudando o deck. Você devolve do seu cemitério para mão, então inclusive você ainda vai poder utilizar as cartas. Você pode utilizar no mesmo turno que você manda eles para lá, então é bom também 2 cópias. Então é uma carta interessante, mas porém monstros de 1500 ou menos de ataque. É uma carta magia, a última magia, emergir, uma cópia, porque geralmente, igual eu falei, ela é boa também para você invocar o Espírito Hexa do cemitério e o Prior, porque daí o Prior você tributa ele, como ele foi invocado por invocação especial, aquele critério dele não vai se cumprir, então você pode tributar ele e invocar qualquer Iceberg do cemitério, level baixo, alto, fica a critério. Armadilhas, a gente vai para a parte Crackdown, repressão, em português. 3 cópias, muito bom. Carta, o melhor reprint, se eu não me engano, desse deck estrutural que lançou. Mais interessante, você rouba o monstro do oponente, ele não pode ativar o efeito, não pode atacar. Então, assim, geralmente você tira pra lidar de monstro chato do oponente, que não pode ser destruído, ou coisas do tipo. Ou é muito forte mesmo e você não tá a fim de lidar com aquilo. Então eu acho interessante. Mas enfim, a outra armadilha é 2 cópias de Tempestade de Pó.
você vai utilizar para limpar, né, as armadilhas do oponente. Sendo que o boss do deck Trishula, o 0, ele consegue limpar também, mas eu acho essa carta interessante para você colocar. Por exemplo, se inicia o duelo, você seta ela lá. Seta ela no turno do oponente, ele seta as cartas, ele não vai poder ativar, então não vai conseguir utilizar, mesmo que você ative ela. Você ativa e destrói as cartas do oponente. Se você ativar no seu turno, você tem o prejuízo de não poder utilizar sua fase de batalha. Duas cartas que não são do estrutural, porém você pode colocar também um do estrutural que substitua. Por exemplo, aquelas cartas lá, apontador da Lotus Vermelha, tu pode utilizar no lugar, mas para poder, né, trocar de cartas, enfim. A outra carta é a última armadilha, Terror de Trishula. Eu acho bom uma cópia, não acho necessário mais. Terror de Trishula é praticamente um Trishula, né? Porém, ele tem limitações. Você bane cartas do oponente, porém, de acordo com o número de síncros que você possui em campo. Se você tem um, você bane uma carta que seu oponente controla. Se você tem 2 ou mais, você bane uma carta do cemitério do oponente. E 3 ou mais, você bane uma carta de aleatório da mão do oponente. Então você pode utilizar em sequência, inclusive. Porém, né, tem que ser Synchro Iceberg, então ele é bem específico. E agora de extra deck, eu vou admitir que o extra deck eu só coloquei muitas cartas para encher linguiça, porque o estrutural não vem tanta coisa assim. São 2 Trishula, Dragão 0 do Barreira de Gelo. Essa carta é importantíssima no deck. Essa carta ela faz a diferença total no duelo. O que ele faz? Ele bane 3, quando ele entra em campo, ele bane 3 cartas do oponente. Pode ser monstro, magia, armadilha, qualquer coisa. Então isso já é legal. Essa facilidade em banir cartas. Mas o mais legal é que depois que ele utiliza esse efeito, ele fica lá no campo. 2.700 de ataque, padrão, ataque normal do Trishula. Se ele for destruído por batalha, efeito de card, eu não sei se também é questão de se ele for removido de campo. Deixa eu ver. Foca. Se ele controle do dono for destruído por um card do oponente, é isso. É isso. Eu posso invocar um Trishula do meu extra deck. Nossa, não foca. Pode ser invocado um Trishula do seu extra deck e ele aumenta o ataque para 3.300, então ganha um buff de por volta de 600 de ataque. E os monstros do oponente que atualmente ele controla têm seus efeitos negados. Se eu não me engano, o ataque diminui pela metade, então é uma carta muito boa. Eu utilizo 2 cópias porque você não tem limitação de tipo invocar o Trishula só do extra deck. Você pode invocar do seu cemitério, então é uma carta muito versátil. Trishula eu utilizo 1. Eu não acho que precisa de 2, mesmo depois de ter saído da banlist, né? Se eu não me engano, fica 2 cópias agora disponíveis, ou 3, nem sei. Mas eu não acho necessidade de mais de 1. Porque, como eu falei, o monstro ali, principal do deck, ele pode buscar ele muito facilmente. Trishula acho que todo mundo conhece. Bane uma carta da mão, do campo e do cemitério do oponente. Então, muito interessante, muito forte. Já foi utilizado muito por muita gente na época que Synchro era moda. Dragon Mech Vermilion, utilizo. Porém, ele tem... Nesse deck não dá muito certo, né? Porque o atributo dele é fogo. Não é por questão de água contra fogo não dá certo. É mais pela questão da reveladora. Se você invocar, né? Utilizar o efeito da reveladora para invocar o túnel, você não vai conseguir invocar ele, porque você só te permite invocar monstros de água. Outro monstro que eu utilizo, Dragão Centelha da Poeira. Acho bom, já utilizei. Dá para utilizar. Não é o mais fácil de se utilizar, mas eu coloquei também, como eu falei, para encher linguiça, né? Eu tinha umas cartas aqui que eu achava interessante. Coloquei só para não ficar menos cartas no extra deck. Enfim. Regoio também, mais uma das cartas que eu coloquei só para encher linguiça. Mas às vezes pode ser circunstancial, vai que dá certo, né? Mas como duelo for fun, não tem muito problema. Fica legal jogar essas cartas assim. Outro monstro também, né? De encher linguiça. Dragão de Asas Negras. É uma carta que eu tinha, ela é legal. Acho bacana, coloquei. É isso, resumo. E agora voltando para a temática do deck. 2 Gungnir, Dragão da Barreira de Gelo. Eu coloco 2 porque também eu acho que tem carta melhor para colocar. Eu utilizaria provavelmente uma cópia só. Ou nem sei se utilizaria. Você pode descartar ter 2 cartas da sua mão do cemitério e você pode escolher o mesmo número de cartas que seu oponente controla e destrua-as. Então você tira a carta do oponente utilizando ele. Eu nunca utilizei muito, não achei muito útil. O foco meu é sempre fazer o boss do deck. Eu utilizo um Brionac. O Brionac eu acho legal, porque ele é o level 6 do deck que você faz com facilidade. Se você estiver com a mão um pouco pior, né? E daí você pode
descarta a carta da sua mão para devolver carta do campo do oponente. Então, por exemplo, se o monstro do oponente é destruído por efeito, ele quebra essa jogada do oponente, né? Porque ele devolve para a mão. Outro synchro, o último synchro do deck é o de Loren. O de Loren é bacana porque você utiliza com aquela magia de invocar do seu cemitério. Como ela é uma contínua, às vezes você utiliza ela, invoca o monstro do cemitério, depois você invoca o de Loren e devolve ela para sua mão. Então você vai poder utilizar ela ainda, ou no segundo turno, ou se ela já estava lá, você vai poder utilizar de uma vez. Fora que o de Loren vai aumentar ataque, então é bacana. É uma boa carta para você devolver suas cartas do campo para sua mão e ainda assim aumentar o ataque dele. Agora a gente vai utilizar Exceed. Primeiro é o número 101, Arca da Honra. É uma carta tipo Infinity, né? Tem partes, um traço de efeito de Infinity. Level 4, né? Água, para poder não ficar limitando o deck. Eu preferia ter mais Exceed de água, mas os outros que eu tenho não é. Mas eu vou dar uma melhorada, vou arrumar um Abyss Dweller, e aí fica mais bacana nesse deck. O número 101, Arca da Honra, ele faz o seguinte. Primeiramente, você vai descartar duas cartas do seu... Descartar não, você vai dar 2 detach, né? 2 materiais desse você vai... Detach, não sei nem falar, detachar, não é? Enfim, você vai dar detach de 2 matérias e vai praticamente pegar um monstro do campo do oponente e vai equipar. E vai usar como matéria, resumo, né? Vai usar como matéria, vai colocar o monstro do oponente como matéria. Se ele for destruído em batalha ou efeito de carta, você pode dar o detach dessa matéria e ele permanece em campo. Então é legal, segura o duelo, às vezes você faz mais para tirar monstro chato do oponente. Os dois, na verdade eu vou colocar os 2 últimos Exceeds do deck, que é o Dragão Tornado, e o Castel. O Castel é uma carta bacana também, porque ele também devolve. Inclusive ele embaralha um deck, então ele quebra muito a jogada do oponente. Uma carta muito boa, reprint bom, barato, bom pra pegar. E é isso, tecnicamente é isso. Eu preferia ter um monstro de level de água, preferia 2 monstros de água, preferia. Mas como eu não tinha, tem só esses por enquanto, eu utilizo eles ainda assim porque ainda dá pra jogar. Porque às vezes você tem lá o Espírito da Água e tem o Tamboril, né, que invoca especial também, você consegue fazer normal. A única que limita muito é a Reveladora se você tiver usado efeito dela antes, porque senão você pode fazer normal. Se utilizar, te quebra. Dragão Tornado, você descarta uma carta, bom que é efeito rápido, você desassocia uma matéria e destrói uma magia armadilha no campo. Muito boa. E por último, tem uma Transversionista, que é a que eu falei, né? Aquele combo você utiliza para poder trocar seu caju com um monstro ficha seu. Então é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo. Vai ter vários cortes aí na edição, porque eu tô com problema na gravação, acredito que é minha memória. Mas eu vou consertar isso já só para não deixar sem nenhum vídeo, sem publicar, porque iniciou, tem que cumprir, né? Tem que continuar publicando. Mas é isso, minha decklist. Eu até pensei, né, durante um dia que eu gravei os vídeos anteriores aí por volta do final de semana, domingo. E hoje já é segunda para quase terça, então vai sair esse vídeo terça-feira. E tecnicamente teve um dia aí de delayzinho. Eu só tô gravando para finalizar porque faltou memória no celular. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, ver se eu arrumo uma memória expansível. Mas é isso, só para não deixar o vídeo sem nenhuma explicação, essa é a finalização do vídeo. É isso aí, deixa um like aí, segue para possíveis próximos vídeos. Eu acredito que, eu não sei se eu vou conseguir ter uma frequência muito boa, talvez 1 ou 2 vídeos na semana, vamos ver, né? Como é que vai ser. Eu tô pensando em fazer umas encomendas para o mês que vem, de vários deckzinhos já para playlist, né, de decks de abaixo de R$50. Eu posso ter uma playlist de abaixo de 30 para melhorar. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Só para finalizar mesmo o vídeo. Vou editar agora. Deve sair por volta de terça-feira esse vídeo. E aí deixe aí o comentário. Curte aí para poder dar um alcancezinho legal e animar a gente a continuar, né? Vai que dá certo. E é isso. Segue aí. Ativa o sininho das notificações aí. E é nóis. Falou.